lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos querias, você me deu forças pra lutar, quando as pessoas não acreditavam, você havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade, o teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, no mundo carente de onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Boa noite, louvado seja o nome do Senhor, por mais um domingo, né? Mais um dia na casa de Deus. Peço aos irmãos que não reparem a voz, a Renite atacou, né, hoje de manhã e ela está aqui até agora, mas Deus tem fortalecido a gente, toma um remedinho com antialérgico ali, né? E dá uma melhorada, volta tudo de novo, mas vida que segue. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos tem dado. E eu queria perguntar para vocês nessa noite, vocês gostam de promessas? Não, né? Sim ou não? E promessa boa. Promessa boa, vocês gostam?
E promessa boa de quem cumpre. Melhor ainda, né? Somos fadados, cheios aí, na verdade, de promessas de homens, que muitas das vezes elas não se cumprem, na maioria das vezes, e muitas das vezes nós ficamos por iludidos, mas a Bíblia está repleta de promessas que se cumpriram, que vão se cumprir, e aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E uma dessas promessas, eu acho que aqui, como cantou o hino, né, sobre a volta de Jesus, é uma promessa. Eu creio que se eu perguntar aqui, de forma unânime, todos responderão que creem nessa promessa. Mas e depois da volta de Jesus? Jesus volta, os salvos serão levados para o céu, e a promessa é que nós iremos morar com Ele para todo sempre. Mas dentro dessa promessa da volta de Jesus, existe uma promessa que será um grande reencontro. Iremos reencontrar com pessoas. Esse reencontro também traz alusão de que um dia o contato que o homem teve com Deus, quem se lembra, Adão no Jardim do Éden, né? Na virada do dia, o Papai do Céu falava com eles sem nenhuma interrupção, sem nada. Era um encontro maravilhoso, mas se perdeu essa conexão, se perdeu o lugar de maravilhas que era o paraíso. O homem se perdeu em função do pecado. Mas Deus, pela sua misericórdia, trouxe sempre ao homem, né? Sempre atraiu ao homem, sempre quis estar junto com o homem, e um dia prometeu que iria voltar e para buscar aqueles que nele que crê na mensagem do Evangelho, na salvação em Cristo Jesus, e iria levar esse povo para morar com ele, para que aonde ele estiver, estejamos todos nós. Amém? Tá. Mas e aí, encontramos vamos dizer assim, algumas perguntas, né, que às vezes podemos nos fazer ou ouvir de outras pessoas. Mas antes eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no capítulo 13 de 1 Coríntios. Capítulo 13 de 1 Coríntios, o versículo 12. Gostaria que os irmãos encontrassem, mas antes vamos fazer uma breve palavra de oração. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nessa noite estamos aqui, mais uma vez na Tua casa, louvamos o Teu nome. Deus, nós acreditamos num Deus de promessa, num Deus fiel, num Deus que planejou a salvação para o homem, e não só a salvação, mas planejou uma eternidade para estarmos junto com Ele. Pedimos ao Senhor que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha sensibilizar os nossos corações com a Tua palavra, para que possamos sair daqui melhores do que entramos. Aquele que ouvir essa mensagem possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo de maneira irresistível, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz assim, ó. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. O texto parece um pouco assim difícil de entender na primeira vez que você lê, ou se você apenas tentar entender ele de forma isolada, mas existe uma promessa que um dia vamos reencontrar com Deus, reencontrar com os salvos. A Bíblia fala que encontraremos com Abraão, Isaac e Jacó. Isso não é novidade. Mas até lá, né, uma pergunta que talvez possa nos vir e pensar e nos fazer refletir
E às vezes, realmente, talvez não conseguimos entender a primeira instância. Quando Paulo falou aqui, agora vemos como no espelho, interessante lembrar que lá na época de Paulo, o espelho não era tão fiel como é nos dias de hoje, né? Você olha para o espelho, no meu caso, né? Eu olho para o espelho e vejo uma pessoa bonita. Brincadeira, irmãos, o espelho é fiel, então ele não mostra, ele vai mostrar o nosso reflexo. Mas na época de Paulo, os espelhos eram feitos, às vezes, com material de bronze, né? E ele parecia meio distorcido. E quando a pessoa olhava, ela tinha uma noção do que ele, né? Ele estava tentando ver, mas não era um reflexo fiel, como são os espelhos de hoje, né? Até mesmo você pegar um espelho de má qualidade e dar uma torcida nele, olhar meio de longe, a imagem sai distorcida. Mas aí Paulo olha para o espelho e olha assim e fala assim, tá, eu estou me vendo aqui mal, né? Obscuramente, assim, meio distorcido, mas um dia eu vou ver o meu Deus face a face. Eu vou ver ele assim como ele é. Por mais que eu conheça só um pouquinho, mas eu vou conhecer por inteiro. Assim como eu sou conhecido por inteiro. Porque Deus nos vê. Por mais que o espelho na época de Paulo não transparecesse com fidelidade, mas Deus conhece o coração do homem. Tá. Mas e se alguém... Isso era uma fé que Paulo traz para nós, porque um dia nós vamos encontrar com Jesus e viveremos para toda a eternidade com Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas vamos pensar. Nós vamos reencontrar familiares lá? Vamos sim ou não? Marcos, mas vamos encontrar familiares. Mas como vai ficar essa situação? Várias pessoas no céu. A gente lembra uma passagem, né? Embora vai sair um pouquinho aqui da mensagem, mas só para lembrar, a passagem que Jesus estava, né? Os saduceus chegaram e eles estavam falando sobre a doutrina da ressurreição, né? Quando Jesus vier ressuscitar aqueles que morreram em Cristo e tudo mais. Os saduceus perguntou, tá, mas e essa mulher? E a mulher? Essa mulher que teve 7 maridos, como é que ela vai ficar? E Jesus respondeu para eles, olha, lá no céu não se darão em casamento, não vão se casar e nem dar casamento, mas seremos como anjos. Mas espera aí, se a gente vai ser como anjos, como a gente vai se reconhecer lá no céu? Então essa pergunta pode pairar. Sim ou não? Já se perguntou sobre isso? Tá. Só que aí nós temos que lembrar de alguns detalhes que a palavra de Deus nos traz, né? A Bíblia não corre desse assunto em momento nenhum. Mas por mais que a maior dor de uma pessoa aqui nessa terra possa ser perder alguém, perder um ente querido, essa dor vai ser curada lá. E mesmo se essa pessoa tiver 1 ou 2 cônjuges, morreu, viúvo, casou de novo, lá em cima, lá no céu com Jesus, nós temos que entender que a perspectiva é um pouco diferente. Porque quando nós vamos para Apocalipse, nós temos uma promessa que toda lágrima será enxugada. Vai existir dor? Não. Vai existir morte? Sim ou não? Vai existir morte? Não vai existir morte. Toda lágrima será enxugada, as coisas vão ser feitas novas e as coisas que se passaram, se passaram. Aí a gente começa a entender um pouquinho, porque o que nos faz sentir uma dor hoje aqui, como ser, né, na vida, no dia a dia, no corre-corre, as pessoas, as crianças vão crescendo, vão entendendo, vão amadurecendo, vão enfrentando os desafios do colégio, os desafios do casamento, os desafios do trabalho, e aí a decepção com A, a decepção com B, e aí eu te pergunto, lá no céu vai ter isso? Não vai ter. Marcos, mas e como eu faço então? Como eu faço para entender se já que lá no céu não haverá dor e não vai haver também nada capaz de me causar dor? E aí eu te falo, o Papai do céu já pensou nisso. Deus, quando Ele faz a promessa que um dia vamos morar com Ele, Ele já pensou nisso tudo. E nós temos, quando Jesus, o que lá em Tessalonicenses fala que quando
Jesus voltar, vou pegar o texto aqui só para eu não esquecer, tá? Anotei aqui, ó. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta, está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. Com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar com Ele nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós seremos arrebatados, seremos tirados dessa terra, receberemos um corpo glorioso, amém? Então as coisas já começam a mudar por aí. Porque esse corpinho aqui, esse corpinho aí, não vai aguentar a glória de Deus. Não seria capaz de resistir. Nós temos vários relatos na Bíblia de que pessoas, Isaías, quando viu, eu vou morrer. Por quê? Assim como um humano, ele jamais poderia contemplar a glória de Deus. Mas Jesus, quando voltar, ele vai nos transformar, esse corpo corruptível, passaremos um corpo incorruptível e assim moraremos com ele. Aí a gente começa a entender por quê. Um corpo incorruptível vai poder chegar na presença de Deus. Um corpo incorruptível não estará mais sujeito aos pecados dessa terra. Um corpo corruptível não estará mais sujeito às dores que hoje nós sentimos. Amém? Vocês estão entendendo? Então, muito bem. Então, lá no céu, nós vamos reconhecer e nos encontrarmos, tá? Eu não sei se muitas pessoas podem pensar assim, poxa, Marcos, mas lá no céu, irmãos, eu preparei tem um PowerPoint, mas eu confesso que muitas das vezes a gente quer falar, eu estou com medo de não falar aquilo que eu gostaria de falar. Deixa aí, pode deixar aí, tá de boa. Fica tranquilo aí. Deixa aí essa tela aí do dia do reencontro. Lá no céu, nós reconheceremos e reencontraremos. Uma coisa eu queria que os irmãos entendessem, que lá no céu nós não perderemos a nossa identidade. Mas, pelo contrário, nós encontraremos ela plenamente. Quando nós olhamos para dentro de nós, você já parou para imaginar tanta coisa que precisa ser consertada? Você já fez sua autoanálise diariamente e pensa assim, poxa Deus, eu estou precisando melhorar nisso, eu estou precisando melhorar naquilo. Aqui nessa terra vai ser sempre assim. A busca da presença de Deus, ela precisa ser diária, para que você sempre está pertinho dele e não vacilar. Mas nós sempre aqui na terra vamos precisar melhorar. Mas essa identidade não será perdida. E nós lá, face a face com Deus, através desse milagre, né? Desse amor maravilhoso de Jesus, nós vamos estar com ele e o veremos assim como ele é, num corpo transformado. E outro detalhe que vai acontecer nesse reencontro é que vai ser um reencontro com tempo limitado, certo? Vai ser limitado o tempo? Vai ser de uma semana, de um ano, de 1000 anos? Vai ser para sempre, irmãos, vai ser por toda a eternidade. Então, lá no céu não vai ter limite de tempo. Você não precisa ter medo quando chegar lá no céu, as coisas vai acabar. Não. A partir do momento que estivermos lá, será para toda eternidade. Tá? Isso significa que no céu não haverá o quê? Despedidas, nem urgências, né? Vou ter que ir embora. Eu vou ter... Esquece. Sabe a viagem que a irmã fez lá para o Maranhão? Na despedida não foi ruim? Lá no céu não vai precisar. Lá no céu viveremos para sempre como uma família. No céu todo encontro é eterno e toda despedida ela desaparece. Falei que a promessa é boa? Vou seguir aqui, ó. Lá no céu é um lugar sem doença ou morte. Foi o que a gente falou. Em Apocalipse, capítulo 21, acho que vale a pena a gente ler Apocalipse 21, versículo 4.
Olha que maravilha. Gente, esse verso é maravilhoso. Você precisa, toda vez que você estiver passando por qualquer problema, por qualquer dificuldade, lembra dessa promessa que o Papai do Céu fez para nós. Apocalipse 21, versículo 4. Diz assim, ó: e Deus limpará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Eu penso assim, por mais que eu tenha dificuldade nessa terra, eu tenho uma promessa que um dia Deus vai me colocar num lugar onde eu não vou sofrer mais. E essa promessa, muitas vezes, eu não posso guardá-la só para mim. Eu tenho que, comunicar essa promessa. E aí eu abro um parênteses aqui, eu te pergunto, você tem falado dessa promessa para alguém? Ou você tem sido egoísta ao ponto de só guardar para você? Lembra que tem pessoas precisando ouvir dessa promessa. E, olha só, hoje nós vivemos em um mundo de violência, sim ou não? Muita, né? Guerras. E detalhe, tá? O nível que estão as coisas hoje, se a gente olha para o passado, quanto a gente entende, sempre houve guerra, sim ou não? Sempre houve guerra. E Jesus falou que guerra era um dos sinais das coisas que precediam a volta dele. Mas, Marcos, sempre teve guerra, como a gente entende isso? Mas Jesus falou, olha, haverá fome, terremoto, guerra, nananana. Mas isso é o princípio das dores. Quando Jesus falou o princípio das dores, a gente tem que lembrar que ele fez uma analogia a uma pessoa, a uma mulher, prestes a dar a luz. E não sei se vocês pararam para observar, as mamães já sabem disso, mas quando a mulher está prestes a dar à luz, as contrações, elas vêm em intervalos, e elas vêm diminuindo esse intervalo de tempo até o parto. O que tem acontecido é isso. As guerras vêm acontecendo, as mortes vêm acontecendo, as pestes vêm acontecendo, mas agora cada vez mais em um espaço menor de tempo. Então Jesus está prestes a voltar, certo? Mas a violência tem aumentado, o caos, a destruição tem aumentado, e o profeta Isaías, ele deixou um versículo lá em Isaías 60, 18, e diz assim, ó: nunca mais se ouvirá violência na tua terra, de desolação e nem destruição nos seus termos, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas chamará louvor. Irmãos, entenda uma coisa. A nossa mente não consegue entender quando nós paramos para analisar e falamos assim, no céu não vai ter mais dor, não vai ter violência. E aí a gente fica pensando, sabe o quê? É tipo assim, estou morando aqui num lugar tranquilaço. Não tem problema, não tem, meus vizinhos são maravilhosos, polícia está aqui, tudo certinho. Na minha rua não tem índice nenhum de criminalidade. Não é um lugar bom? Esquece, irmão. Nós não temos referências aqui na terra para comparar com as coisas que Deus tem colocado, tem feito para nós, tem preparado para nós. A Bíblia fala que nem olhos, nem ouvido ouviram o que Deus preparou para quem? Para nós. Então, quando a Bíblia fala que não haverá mais dor, nem luto, nem choro, nem tristeza, é porque não haverá mesmo. O mal não se levantará de novo. O profeta Naum falou sobre isso em Naum, no capítulo 1, versículo 9, se eu não me engano. Ele falou, voltado para o povo de Israel, Deus prometendo a vitória para o povo de Israel, que não vai se levantar duas vezes o mal contra o meu povo. E assim, quando nós trazemos para a promessa de que nós viveremos uma eternidade de paz, de alegria e de maravilha, nós também entendemos que o mal não vai se levantar de novo. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, nem morte. E encontraremos aqueles que morreram em Cristo lá também. Essa promessa tem que estar acesa aqui. Se ela não estiver acesa no meu coração, precisamos rever os conceitos do meu relacionamento com Deus.
Aí já falamos de um mundo sem violência, sem caos. A vida plena, o que seria uma vida plena para você? Pensa numa vida plena. Plena, sem problema nenhum. Quando eu falar plena, irmãos, imagina tudo de bom e tranquilidade que você conseguir. É como se, sei lá, a lista de problemas que eu tenho, que muitos têm, eu pudesse dar baixa neles todos assim, ó. Ah, esse problema aqui não está solucionado. Ah, um problema financeiro? Está solucionado. Ah, problema de relacionamento? Tá aqui, está solucionado. Como você desse baixa em todos os seus problemas, vivesse uma vida maravilhosamente bem naquilo que você entende que é. Aí eu vou pedir para você pegar tudo isso que você pensou, que é bom, colocar num cestinho, embolar e jogar fora. Porque a vida plena que Deus nos prometeu na eternidade, meu amigo, minha amiga, não tem como descrever. Eu sei, se eu perguntar, se a gente fizer uma fila aqui e eu anotar cada problema de cada um que me falaram o problema, eu tenho certeza que facilmente eu encheria algumas folhas de cada um anotando. Porque todos nós temos problemas aqui. O mundo enfrenta problema. O mundo enfrenta fome, sim ou não? Enfrenta doença, sim ou não? O racismo, a desigualdade, os problemas sociais, eles estão presentes aí? Sim ou não? Estão presentes. E quantas pessoas agora, nesse exato momento, não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm onde morar? Quantas pessoas neste momento estão agora recebendo a notícia que alguém da sua família morreu? Quantas pessoas neste momento estão recebendo alguma notícia? Olha, fulano, infelizmente. Que vida plena que você pode entender aqui nessa terra. Eu peço por gentileza, desconsidera, porque a vida plena que o Papai do Céu preparou para nós, ela não tem como descrever aqui. A Bíblia fala que nós vamos comer do fruto da árvore da vida que está plantada junto ao ribeiro que sai do trono de Deus. Olha, irmãos, por gentileza, eu sei que nós almejamos do bom e do melhor aqui. Eu almejo, eu busco, eu trabalho, você também. Mas a promessa de um dia morar na eternidade com Deus, ela precisa estar no topo da sua prioridade. Porque o que Deus prometeu para mim e para você, não tem como comparar com nada daquilo que você entende que é bom. Isso eu falo para mim, todos os dias. Quando eu pego os meus desafios e olho e falo assim, hoje o bicho vai pegar. Quando eu olho, eu falo, nossa, hoje vai ser aquele dia que Deus que me ajuda, só Deus para me ajudar. E aí vem os pensamentos, vem a fraqueza batendo na porta do coração, vem o desânimo batendo na porta do coração, mas quando eu levanto, eu pego a minha Bíblia e leio o que Deus fala comigo, e fala assim, a promessa de Deus é maior. Eu te pergunto, essa promessa é real no seu coração? Apocalipse 22, versículo 1 e 2, fala assim, e mostrou-me, o anjo mostrando para João, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma banda a outra do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. É lá que meus problemas não existirão mais. É lá que minha vida, sim, teria uma vida plena. É lá que eu almejo chegar. Isso precisa ser um desejo só meu? Não precisa, não pode ser um desejo só meu. Isso precisa ser um desejo meu, seu, da sua família, da minha família. Fazer que o meu amigo conheça esse desejo e almeje isso também de alguma forma. E olha que legal, ó,
Pensa comigo. Falamos de coisas boas do céu, sim ou não? Lá no céu, tudo vai ser maravilhoso, tudo muito belo, ruas de ouro, assim como, né, é como o João, é como Deus revelou isso para João. Mas eu peço licença aqui, não que eu acredito piamente o que está escrito na palavra de Deus, mas eu tomo um pouco de liberdade para te falar que foi a forma que Deus conseguiu mostrar para João ruas de ouro, certo? Muros de jaspe, de pedras preciosas. É algo que João conseguia captar na sua mente e entender. Ouro é bom, sim ou não? Hein? Se eu te der aqui, pega aí, qual o objeto que a gente mais usa? É o telefone. Se você pudesse ganhar o peso do seu smartphone em ouro, seria bom ou não? Maravilhoso. Aí, para engrandecer, para ficar incomparável, aí Deus fala assim, vai ter rua de ouro, João. Olha aí a rua de ouro. Só que aí, todas essas belezas, se eu falar assim, irmãos, o céu é perfeito, sim ou não? Lógico, os irmãos vão falar, o céu é perfeito, ali onde Deus preparou para nós, é tudo perfeito, maravilhoso. Mas aí eu te pergunto, são essas coisas que fazem o céu ficar perfeito? Ou tem um detalhezinho aí que nós não podemos esquecer? Sabe por quê? O que faz o céu perfeito não são as ruas de ouro, Urias. Não é a beleza que Deus desenhou para tudo isso. Tem um detalhe pequenininho, né? O que faz o céu perfeito é que o próprio Deus habita lá. O próprio Deus habita e Ele vai habitar. Nós vamos habitar com Ele. Se pararmos para analisar, Deus sempre quis estar junto com o homem, sim ou não? Claro que sim. Mesmo quando o homem pecou no jardim do Éden, nós vemos um Deus misericordioso e pela sua onisciência, onipresença, onipotência, Ele chamou Adão. Onde está Adão? E Adão se escondeu achando que, né, fugiria de Deus. E Deus falou assim, Adão, por que você se escondeu? Eu pequei contra o Senhor. E ali naquele momento, Deus mata um cordeirinho, mata um animal e faz vestes de pele de animal, simbolizando que um dia o preço deveria ser pago e Jesus iria pagar esse preço. Ele já faz a promessa de reconectar com o homem, de pagar essa dívida que o homem criou para estar junto com o homem. E aí nós vemos no Velho Testamento toda a trajetória do povo de Israel, passando pelo Egito, e Deus lá em cima do monte, Moisés ia lá, falava com ele e falava assim, não, Moisés, não está bom, faz uma tenda lá no meio do seu povo, eu quero estar lá, eu quero um tabernáculo lá no meio, porque eu quero ficar no meio do povo. Deus sempre quis estar no meio do povo dele. O problema é que o homem nunca quis isso, nunca reconheceu isso, e nunca amou isso. Olha, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, você que está me escutando aqui, olha aqui, presta atenção comigo aqui, se alguém que você ama virasse para você e falar assim, eu não quero mais ficar perto de você, você ficaria triste, sim ou não? Foi isso que o homem faz, é isso que o homem faz todos os dias com Deus. Deus quer, vem cá meu filho, eu te amo, vem ficar pertinho. O homem não quer, vem filho, vem cá, vem para debaixo dos meus braços, olha aqui as promessas que eu tenho para você. O homem não quer. Deus vai lá e fala assim, olha o preço que eu paguei por você na cruz do Calvário. O homem não quer, mas Deus não desiste do homem. E aí, mesmo no Antigo Testamento, quando a tenda estava lá e Deus estava lá no meio do povo, não resolveu. Jesus veio, habitou, o que em João capítulo 1 fala? Que o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e agora o próprio Deus se veste em corpo humano e habita no meio do homem. Ele se tabernacula com o homem. É Deus buscando a proximidade com o homem. E o que o homem faz? Rejeita Deus. Só que Deus não desiste do homem. Irmão Pires, Deus não desiste do homem. Quando Jesus está subindo, indo para o céu, sendo assunto ao céu, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, onde na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, enfim, vou preparar lugar para vocês e vou mandar um consolador, vocês não vão ficar sozinhos, não. O Espírito Santo vem. E agora o Espírito Santo habita onde, irmãos?
Habita onde, irmãos? Nós somos templo e morada dele. É Deus aqui dentro agora, de alguma forma, querendo morar. Deus sempre procurou estar no meio do povo dele. Só que agora, no dia do grande reencontro, chega. Vocês vão morar comigo. Está preparado? Vem, entra. Vocês vão morar aonde eu estiver. Estará você também. Só que aí, eu quero trazer algo que muitas vezes passamos batido. Muitas vezes não queremos uma vida de comunhão com Deus. Queremos uma vida que nos interessa. Queremos uma vida que, de alguma forma, nos faça bem. Não estou falando aqui que você não deve buscar o conforto, a segurança para sua família. Não estou falando isso. Mas muitas das vezes priorizamos a nossa vida, a nossa carne, o nosso ego, aquilo que eu entendo que é certo e não o que a palavra de Deus diz o que é certo. Às vezes eu procuro só o que me convém e não o que Deus realmente quer. Aí que mora um problema, né? Porque quando chega lá... Deixa eu falar um negócio com vocês aqui. Escuta aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Lá no céu, fala bem baixinho. Sabe por quê? Lá no céu não vai ter espaço para a sua birra, para a minha birra. Lá no céu não vai ter espaço para a sua opinião de que o A faz errado ou o B faz errado. Lá no céu não vai ter espaço para a inveja. Lá no céu não vai ter espaço para a fofoca. Lá no céu não vai ter espaço para pessoas que entendem que pessoas que só podem relacionar comigo se eu tiver o status X ou B na sociedade. Lá no céu não vai ter diferença entre cor, de raça, não vai ter classe social. Lá no céu não vai ter a quem é graduado, quem tem apenas o ensino fundamental. Lá no céu não vai ter diferença entre A ou B. Lá no céu seremos todos como uma família. E lá no céu não vai ter espaço mais para o pecado. Escuta aqui, você sabe o que vai acontecer com o pecado? Você sabe? Sabe o que vai acontecer com o pecado? Lá em Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 15. Perdão, espera aí. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 10, fala assim, ó. E o diabo, olha só, olha aqui, ó, presta atenção nesse texto aqui, para você entender que toda vez que você encontrar uma oportunidade e ser tentado para qualquer coisa, você vai lembrar desse texto, ó. E o diabo e os que os enganava foi lançado aonde? Está aparecendo o texto, não tá? Foi lançado aonde? Onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Deixa eu te falar uma coisa. O inimigo de Deus, ele vai ser destruído. E juntamente com ele, o pecado. Aquele que no dia, ó, presta atenção aqui. Aquele que no dia em que Deus fala assim, o meu juízo vai vir sobre esses aqui. Sobre esses camaradas aqui, ó. O juízo de Deus chegar sobre ele, quem estiver abraçadinho com o pecado, infelizmente vai com ele. Deus não tem prazer na destruição do homem. Escuta isso aqui. Mas aquele que ama o pecado, está junto com o pecado, ele vai sofrer as consequências que Deus preparou para o pecado e para o diabo. Mas louvado seja Deus, que lá em 1 João, capítulo 4, fala que Deus nos amou. A gente ama porque Deus nos amou primeiro, que Deus é amor. Então, lá em 1 João capítulo 2, fala, filhinhos, se pecar, o que acontece? Eu peço para vocês não pecarem. Evita aí. Mas se pecar, lembra, vocês têm um advogado, Jesus Cristo justo. Ainda estamos com essa regalia. Que nosso coração seja
dissolvido diante da presença de Deus e que possamos agarrar nessa promessa, nos justificar diante do Senhor Jesus através do sacrifício dele, para que no grande dia do reencontro possamos estar com ele lá juntinho no céu. Quem quer ir para o céu? Amém? Quem quer estar com ele para todo sempre? Gente, é muito maravilhoso isso. Precisamos, focar na nossa vida em comunhão com Deus e uma adoração permanente, tá? E lá, vamos ter pessoas, sim, reais. Pessoas. Não vai ter, enfim, né? É difícil falar em 3 minutos, que nós estamos terminando aqui. Difícil, talvez, trazer esse texto, esse conceito de como vai ser, pessoas, sim, vai ser pessoas reais, porém transformadas em um corpo incorruptível. Tá? Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, fala: mas nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Deixa eu falar aqui, isso aqui é uma promessa. Eu vou ler de novo para os irmãos entenderem, Mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, Jesus voltar. O Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Gente, desculpa, você pode me prometer o que você quiser. Não tem promessa mais maravilhosa do que essa. Eu sei que se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai encontrar pessoas enfermas na nossa família. Eu tenho certeza que quarta-feira aqui, vai ter pedidos de oração. Fulano está enfermo, fulano está assim, fulano está assado. Deixa eu te falar uma coisa, não arreda o pé da presença de Deus, porque quando Jesus voltar, esse corpo passageiro, esse corpo que adoece, esse corpo que machuca, esse corpo que sofre dor, que sente dor, Papai do céu vai pegar, ele vai transformar num corpo glorioso, assim como Jesus foi feito com Jesus. E é assim que nós poderemos ver face a face e contemplar ele como ele é. Amém? Que essa promessa fique grudada no seu coração. Que quando você acordar de manhã e ver todos os seus problemas, que você lembre primeiro dessa promessa que Jesus fez para nós. E que nada venha a ser superior a essa promessa. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé, para que possamos fazer uma oração. E nessa oração, eu quero que você peça a Deus, no seu íntimo, que o céu não é um sonho distante. O céu é uma promessa concreta. O pior que pode acontecer na nossa vida não é morrer aqui. Eu sei que a morte é dolorosa. Eu sei que sentir a perda de um ente querido é doloroso. Mas a coisa que não pode morrer, morramos antes do que morrer a esperança de um dia morar com Jesus. Feche seus olhos. Amadíssimo Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque tuas promessas, elas são infinitamente maiores do que possamos entender. Nós não somos capazes de entender plenamente aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Mas nós cremos de coração. Deus, a minha mente finita, limitada e pecadora, ela não é capaz de explicar aquilo que o Senhor quer para nós na eternidade. Passaremos a eternidade inteira ainda, se é que a eternidade pode ser medida. Passaremos toda a eternidade tentando entender o teu amor, a tua grandeza. Deus, mas independente da nossa limitação aqui nessa terra, eu quero me apegar e nos ensina a nos apegar cada dia mais. E um dia o Senhor há de voltar. E que os problemas que vivemos aqui
nos ajude a passar por ele. E mesmo se não passarmos por ele, e mesmo se os problemas dessa vida se tornar insolúveis, irredutíveis, que a promessa do Senhor, ela venha sempre ser a prioridade na minha vida. E me ensina, papai, a levar essa promessa para o meu próximo. Porque lá seremos como uma família. Lá seremos, ó Pai, como o Senhor. Veremos o Senhor face a face. Seremos como o Senhor num corpo glorioso, como Jesus foi glorificado. Veremos a marca da cruz. Veremos a eternidade com o Senhor. E é para lá que nós queremos ir. Em nome de Jesus, ó Pai, nos despeça em paz. Que essa noite venhamos, ó Pai, refletir que o que o Senhor quer para nós não está nessa terra, mas sim está contigo. Em nome de Jesus. Amém.